Você sabe qual o peixe que caiu da torre? Ah! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes tensos que te deixam enervado, perigoso, sentindo o problema, o drama dos personagens? Olha, se você é do tipo que passa mal, começa a ter tremedeira, suadeira, eu recomendo você não assistir o filme de hoje. O enredo é simples, mas ele é de um dinamismo, vai te prender e te deixar num tão grande que eu acho que você tem que conferir esse vídeo para conhecer mais desse filme. Ah, e a gente vai falar também sobre a paisagem, que aparentemente é tão bela, tão simples, mas que virou um grande pesadelo das personagens do filme. Vem conferir comigo! A Queda, Fall, filme de 2022, dirigido por Scott Mann, protagonizada por Grace Carolyn Curry e Virginia Gardner. O filme conta a história de Becky, uma aventureira que gosta de atividades com adrenalina alta, e enquanto fazia uma escalada com seu marido Dan e sua melhor amiga Hunter, sofre um baque enorme que muda sua vida. Dem se preparava para colocar o gancho de fixação para a escalada em um espaço entre as rochas, e de lá saiu um pássaro que tinha construído um ninho nesta cavidade, fazendo com que ele perca o equilíbrio e caia. A morte de Dem fez com que, quase um ano depois, Beck caísse numa depressão da qual ela não consegue sair. O alcoolismo tornou-se sua única companhia, já que ela evita conversas com o seu pai, que lhe alertava que Dan não era um homem tão incrível quanto ela achava, e tenta motivá-la a sair do luto e voltar ao caminhar de sua própria vida. Beck guarda ainda as cinzas de Dan, sem tirá-las da embalagem de entrega, e após uma nova abordagem de seu pai insistindo em tentar tirá-la do caminho do alcoolismo, ela planejava suicídio com uma overdose de remédios, quando recebe a visita de Hunter. Desde a morte de Dan, Hunter nunca mais voltou a conversar com ela. Mas o pai de Beck pediu a ela para ajudar a filha a sair deste poço de tristeza na qual ela mergulhou. Hunter virou uma celebridade da internet, com um canal no YouTube e um perfil de Instagram movimentado com 60 mil seguidores, produzindo conteúdo como a Danger D, protagonista de vídeos de adrenalina, sempre filmando sua participação em ações arriscadas, escalando, mergulhando. E ela convida Beck a sair do luto junto com ela, produzindo um novo vídeo para o seu canal. A proposta é que elas escalem a torre de TV B67, no meio do deserto, que está desativada e será desmontada em breve. Uma construção de 600 metros de altura, que está abandonada no meio do deserto. A ideia é que elas escalem para superar os traumas de Beck, colocando-a de novo no cenário de adrenalina que uniu as duas e também o falecido Dan. E quando chegar no alto da torre, Beck lance as cinzas do falecido marido como símbolo de encerramento de sua passagem, num ponto e um momento em que ele com certeza gostaria de estar e ficaria orgulhoso de sua proeza. Após responder negativamente, Beck repensa e decide aceitar, e lá vão elas para uma viagem de 6 horas de carro até o deserto onde fica a torre. Ela fica realmente localizada num ponto desértico, não só pela paisagem local, mas também pela ausência de movimento de pessoas nas imediações, com uma rodovia, um hotel e uma cafeteria relativamente próximos. Se os 600 metros de altura são em nossa mente já logicamente vistos como altos, ao se deparar com a imponência vertical de perto, olhando de baixo para cima, ela se mostra assustadora para aqueles que não curtem este tipo de adrenalina. Aos pés da torre, Beck trava. Diz não conseguir, mas parece que não é Hunter que está ali na condução, mas sim Danger D, com uma pressão como se fosse uma coach motivacional, ignorando os medos da amiga. Hunter, ou Danger D, vai na frente, prende a amiga ela com uma corda de 15 centímetros e se inicia a
tensa subida em meio a uma torre com material enferrujado, parafusos frouxos e a assustadora imensidão da altura sem proteção. Óbvio que uma trama tão simples para virar um filme, algo de errado surgirá, fazendo este filme, então, um drama pela sobrevivência muito tenso. Assista, se possível, no cinema, em uma tela grande, para ver a imensidão do lugar e sentir toda a carga de tensão que o filme nos imerge. O filme se passa, em sua maior parte da trama, nas alturas da torre de televisão, mas ao observar o entorno e para baixo, vemos a imensidão de um deserto típico do centro-oeste dos Estados Unidos. Então, vamos falar dessas formações geográficas que são tão particulares. Desertos são áreas onde o índice de precipitação, ou seja, de chuva ou neve, é baixíssimo. A climatologia padronizou o número de índice pluviométrico inferior a 400 metros cúbicos de chuva em um ano. Só para você ter uma ideia de comparação, em verões chuvosos no sudeste brasileiro, o índice mensal ultrapassa em média 200 milímetros. E na região norte de clima equatorial, é comum passar de 300 milímetros em apenas um mês. A baixa umidade faz com que estes ambientes sejam marcados por solos secos, rasos e pedregosos, algumas vezes cobertos por areias que são transportadas pelos ventos. As vegetações são pouco presentes, sendo sempre espécies que chamamos de xerófitas, nome dado às espécies que se adaptam aos ambientes de pouca umidade, com a marca mais visível delas sendo os espinhos. Uma adaptação da vegetação para reduzir o tamanho da sua folha, para que não perca água. Acontece que a parte de baixo das folhas tem uma estrutura chamada estômato, que é tipo um sovaco da planta, o local por onde ela transpira. Que nojo! Como é um ambiente que não chove, ela diminui o tamanho de suas folhas para reduzir a área de perda de água. Os rios, em sua maioria, são intermitentes, ou seja, temporários, formados nos períodos de chuva que são escassos, são raros, com intervalos muito grandes entre uma e outra, fazendo com que os cursos de água se formem e rapidamente sumam. Há exceções na formação de alguns rios que são perenes ou permanentes e conseguem atravessar essas regiões, como o Nilo no deserto do Saara, o maior deserto do mundo, ou o Rio São Francisco, que atravessa a Caatinga nordestina. Nestes casos, isso é possível por causa da nascente destes rios, que ficam localizadas fora da área seca, mantendo o abastecimento de água do curso do rio de forma permanente. Aliás, deixo aqui a dica para você conferir depois vídeos aqui do canal sobre os filmes Vidas Secas e Morte no Nilo, que abordam aspectos da Caatinga brasileira e do rio Nilo na África. Falando ainda da questão da água, há um elemento muito peculiar nos desertos, que são os oásis. Estas porções de água isoladas em meio ao deserto tornam-se os meios de sobrevivência para muitos que atravessam ou vivem nestes locais. Esta água vem dos lençóis freáticos, reservas de água que se encontram na porosidade do solo. Os solos são sedimentares, portanto com maior porosidade, e é possível infiltrar e armazenar água nestes vãos. Como a chuva é escassa, esta água é acumulada ao longo de milhares, talvez milhões de anos. E aí entra um outro fator, o vento. A erosão eólica transporta a areia que cobre o solo e o lençol freático, expondo a água que transforma-se no oásis. Por isso, habitualmente, vemos nessas áreas que em locais muito baixos, como se o vento tivesse escavado e exposto à água, vão se formar essas grandes áreas, bolsões de água em meio ao deserto. Mas a grande pergunta que você deve se fazer é por que nestes lugares não há chuva? Não sei. E aí temos três situações diferentes. Os desertos de áreas polares são as regiões de geleiras, onde pela latitude elevada, o índice de insolação é baixo, formando uma evaporação pequena e, consequentemente, deixando o ar seco. Mas os desertos mais tradicionais, digamos assim, aqueles das imagens que vêm à sua cabeça, ou do filme, com a região seca, mas sem estas baixíssimas temperaturas, são formadas de outras duas formas.
por barreiras orográficas, ou seja, do relevo. Estes são desertos que são localizados após áreas de grande altitude, como a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, que criou o deserto do Atacama, ou as montanhas rochosas na América do Norte, que criaram o deserto do Filme e toda a região seca do centro-oeste dos Estados Unidos. A umidade vem do oceano, mas estes relevos criam um efeito chamado de chuva orográfica, pois quanto maior a altitude, menor é a temperatura. A umidade, ao passar por estes relevos altos, vai esfriando e, portanto, tornando-se chuva. Mas não há quantidade suficiente para levar a umidade para o outro lado do relevo, formando então estas áreas secas e sem chuva. E por último, há ainda o fator posição latitudinal. As latitudes de boa parte dos desertos, ao observarmos o mapa, são as mesmas. Estes pontos são lugares onde a pressão atmosférica é maior, porque há uma dinâmica dos ventos que criam as chamadas células de circulação atmosférica. Quando o ar aquece, ele sobe. Mas quando ele sobe, lá em cima ele esfria e desce. E isso cria áreas de circulação fechadas, sendo que os desertos estão exatamente nesta área de transição entre uma célula de circulação e outra. Ou seja, criando áreas onde os ventos são dispersos. Quando digo que são lugares de alta pressão, entenda que a pressão atmosférica é responsável pela circulação atmosférica, sendo sempre da maior para a menor pressão. Ou seja, as regiões desérticas naturalmente não são locais onde o vento sopra para dentro deles, mas sim o contrário, são locais de onde o vento sai. Então não entra umidade em quantidades representativas nestes ambientes que poderiam vir de fora do deserto. E por fim, uma curiosa marca dos desertos é a sua grande amplitude térmica, ou seja, uma grande variação de temperatura ao longo do dia. Mesmo nos desertos mais quentes, à noite a temperatura despenca. Isso acontece porque, como se trata de um ambiente de baixa ou nenhuma umidade, não há nuvens no céu em abundância. E ela, a nuvem, tem o papel de promover o efeito estufa naturalmente. Pensa que eu convenci a minha mãe a comprar um balãozinho do shopping. Sabe, aquele caro? Aquele lá que tem das princesas da Disney, lá do Relâmpago McQueen, do Shrek. E aí, eu tô lá em casa e eu soltei o fiozinho. Nossa, que bosta! Vamos pensar que se eu soltar aqui aonde eu gravo, no meu quarto, eu estico o braço e puxo. Ainda bem. Se eu soltar ali numa área fora da minha casa, pode esperar que você vai ouvir do seu pai, da sua mãe, que você não tem responsabilidade, que você não valoriza o dinheiro deles, que você nunca mais merece ganhar alguma coisa nova. Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais essa vida. Lembrou, né? Enfim, vamos entender o seguinte, o ar quando aquece sobe. E a ideia é que a nuvem faz o papel do teto, ela segura parte deste calor. Então, você já reparou que nas áreas de praia, nas áreas costeiras, à noite, num dia quente, continua mais abafado, mais quente do que quando você está num local interiorano, mais afastado do oceano? É verdade. Nas áreas costeiras tem mais nuvem, tem mais teto, entre aspas, para segurar o calor. Agora vamos pensar no deserto, onde pela falta de umidade não há nenhuma nuvem. Então não há o teto. Aí de novo eu soltar o balãozinho lá na parte de fora da minha casa. O balão vai embora. Então o que é aquecido ao longo do dia vai se perder e à noite vai ficar frio. E aí, você já assistiu esse filme? Você teve a oportunidade de ver no cinema? Comenta aqui embaixo. Se não ainda, corre porque vale muito a pena. Depois você comenta aqui se você gostou ou não. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Já se inscreveu no canal? Compartilha com os amigos. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.